Salve, salve, minha rapaz! Papos e ideias começando de pé direito, estamos ao vivão. E hoje, né, com um convidado para lá de especial, ele que é artista plástico, ele que é escritor e artista de rua, né, Eduardo? Artista de rua, de várias artes, artesão também, diversos artesanatos, desde macramê, grafite metal. Eu fui sobrevivendo de arte, velho, desde os 19 anos de idade, 65. Também fiz pão integral para vender, pão de alho, pão de cebola, pão de inhame, pão de macaxeira. Fazia de tudo. Tá? Tive filho no segundo ano, que eu estava na rua, na estrada, e já comecei a ter que sustentar a comida boa, ganhar dinheiro, brinquinho, pulseira, colar, arame, adesivo, letreiro. Até ganhei os outros tocando churrascaria. O cara pensando que era música, não era. Ei, 65 anos é muita história, né, Eduardo? É muita vivência, é muita arte. Mas quando você está solto, não está preso no caminho, não tem rotina. Está sempre se mudando, fazendo outras coisas. Quando um lugar não dá, você entrega a casa e vai para outro, sem saber direito para onde. Chega num lugar, está tendo um festival, você ganha dinheiro, aluga uma casa ali mesmo. Você passa um tempo ali, quando começa a secar, você já ajuda tudo de novo, da parte para outra. E aquela velha história, né, que como eu falei pro Eduardo lá no... que ele tava agora, galera, lá na Casa da Cultura. Eu brinquei com ele e com a esposa dele, né? Quem disse que arte não pesa, né, mano? Que a bagagem que ele carrega é camisa, é quadro, Caixa bacana, é livro. peso. Agora, a primeira questão que eu queria saber, Eduardo, por que Paulo Afonso, irmão? Porque estava no meio do caminho. E também porque tem uma história, né? Uma história não contada. Que conta essa história da construção de Paulo Afonso, com aqueles elogios e tudo mais, e não se conta a população, não se conta o sacrifício imposto às populações. Não está funcionando? Não estava pegando. Agora está? E aí? Agora tá? Não, quero saber o que foi feito com o povo que morava aqui. Primeiro, os povos originários, os povos indígenas. Depois, os povos que foram chegando, se misturando, se adaptando, virados ribeirinhos, sertanejos, que estavam aqui quando chegou o interesse econômico. Quando essas coisas grandes são construídas, sempre tem um sacrifício por debaixo da população em geral. Isso não é só desse tempo, não. Agora, na Copa das Olimpíadas mesmo, 250 mil famílias foram expulsas das suas casas para as construções das arenas, dos estacionamentos, shopping center. Que sacrificaram 250 mil famílias pobres. Então, as coisas grandes se fazem por interesse econômico. Uma sociedade é comandada por interesse econômico. De um punhado de poder rico que está sempre impondo seus interesses às comunidades mais pobres, que sofrem as consequências, com modo de respeito, modo de desprezo. Só que essas histórias estão vindo à tona, e eu estou nessa busca dessas histórias. Agora, Eduardo, fica uma coisa na cabeça, tá ligado? Quando a gente fala assim, dos interesses. Aí muita gente às vezes quer ligar a culpa do capitalismo. Você acha que o capitalismo tem culpa disso? Primeiro que eu não trabalho com culpa. Eu trabalho com responsabilidade, causa e consequência. Eu não trabalho com culpa. E o capitalismo é um modelo social. Quem decide isso são pessoas. O modelo social não decide nada. Ele é construído por gente podre de rica, que se aproveita da ignorância imposta à população, na sabotagem institucional da educação, no controle das informações através das comunicações, que só dão as notícias como o poder econômico se interessa, esse punhado de poder rico. A população fica desinformada, fica desinstruída, fácil de enganar, fácil dos caras entrar e jogar uns contra os outros, privilegiar um pouquinho aqui, jogar um contra os outros, e eles conseguem continuar dominando e construir uma estrutura social que favorece os mais podres de rico, privilegia uma classe média que é administradora dessa bagaça toda e submete o povo à exploração, a maioria da população. Mal paga, mal instruída, mal informada, fácil de enganar. E por falta de informação fica aquela velha desculpa. A culpa é do capitalismo, é por causa do capitalismo. É o que eu disse, eu não trabalho com... Sem Quem saber. quer pensar em termos de culpa, vai lá e pensa. Vai lá e pensa. Não gosto de julgar, eu gosto de analisar. E a análise, ela não chega a veredito. Ela
chega a algumas conclusões e são sempre móveis. Quando você culpa, quando você julgou, condenou e acabou. Você não aprofunda. Por que esses caras têm tanto poder? Porque a população é mantida desunida, desinformada, desinstruída. É aí que começam os negócios, na educação das crianças. Não se prepara a criança para o massacre publicitário que ela vai sofrer mais para frente, a vida inteira, aliás. Não se dá senso crítico para as pessoas entenderem como funciona a sociedade. Não se revela como funciona a estrutura social, de onde vem o orçamento, como é conseguido o dinheiro público, e onde ele é colocado, como ele é gasto. Isso tudo tem que ser público. A população não tem consciência para exigir os seus direitos. Nós não temos uma Constituição bonitona, tido como avançada, só que não se cumpre a Constituição. No artigo 6º da Constituição está lá. Todo brasileiro tem direito à moradia, à alimentação, e a gente vê um montão de desabrigado, um montão de família. Ou seja, o Estado viola a sua própria Constituição. E a Constituição fala todos, né? Dominada é todos. Todos. Direito ao lazer, direito ao trabalho, direito à informação leal. No entanto, a informação está entregue para empresas que distorcem a realidade em favor do poder econômico. Quando eu falo poder econômico, eu estou falando de um punhado de poder de rico que eu considero parasita social. Depende de pobre para tudo. E não deixa o pobre saber disso. O trabalhador não sabe da sua importância. Ele sempre diz importante, ele é convencido de que ele é inferior. No entanto, ele é o mais importante e o mais necessário. Então, é uma pergunta que eu faço sempre, quando pararam de me chamar na universidade por isso. Qual é o trabalho mais necessário, mais imprescindível, sem o qual nada funciona? Os caras ficam, o ensino? Não, é o trabalho braçal. A mão de obra. Se não for o trabalho braçal, não existe universidade, não existe asfalto na rua, não existe poste, não existe eletricidade, não existe roupa costurada, não existe sapato, não existe nada. Tudo depende da mão de obra, dos desinstruídos. Só que rouba-se dele a condição de ter consciência dessa importância. Se sentem desimportantes, se sentem fracos. No entanto, são os mais fortes, porque superam dificuldades enormes todos os dias. Coisa que o abastado, o confortável, o empregador não passa. É verdade. Então, ele, pessoalmente, é muito mais fraco do que o servidor dele, que trabalha com muito mais dificuldade, vive com muito mais dificuldade, supera essas dificuldades todas. Não pensa em suicídio. Enquanto que você vê o milionário, quando vai, perde tudo que tem, frequentemente ele se suicida. Não tem força para encarar a vida sem a riqueza dele. A realidade, né? Não é valor, é preço. Verdade. Verdade. Então, isso tudo que você traz para a galera. Eu observo, absorvo e coloco no meu trabalho. Ofereço oportunidade para se perceber a realidade. Agora, oferecer a oportunidade não significa que eu tenho o direito de cobrar que essa oportunidade seja aproveitada. Eu ofereço a oportunidade. Não é aproveitada? Eu vou olhar melhor quando eu for oferecer outras oportunidades para ver se ela vai ser aproveitada. Eu não vou cobrar que ela seja aproveitada. Eu ofereço a oportunidade e sigo o meu caminho, jogando semente para todo lado. E falar nisso, pessoal, vocês podem também procurar o documentário do Eduardo, que está aí. Já tem pelo menos 2, mano. Mas tem o Observar e Absorver. Isso, Observar e Absorver. Que é mais cinema e tal. E tem o Via Celestina, que é uma viagem que eu fiz na Kombi. Kombi tem as janelas azul e celeste, então eu botei o nome de Celestina. Né? Tem gente que acha que é uma coisa mística. Não, é a cor azul e celeste. Eu fiz uma viagem até a fronteira com o Uruguai. Até o Mujica aparece nesse filme. E aí é um filme mais de bastidor, de acompanhamento do que a gente está fazendo. Não é um documentário, tipo, bonitão para concorrer em concurso, entendeu? É um filme mais de, tipo, o making of. Uhum. Os bastidores sendo mostrados. E a decisão, irmão, que eu vi muito que o que mais a mídia pegou sua foi aquele... o artista que foi para a rua, o artista que saiu do conforto de casa e preferiu um papelão. É porque as pessoas, quando falam em conforto, não só pensam em conforto externo. É o sofá, é a roupa, é o banheiro quente, mas eu tinha um desconforto interno. Tinha aquele conforto externo e tal, tinha serviçais para servir, mas eu tinha um desconforto interno, a sensação que eu estava sofrendo de injustiça social. Quando eu fui para a rua, fui muito papelão, fui ser incomodado por polícia, todos aqueles problemas e tal. Estava exposto, andando na pedra, junto de carona. Mas eu estava confortável por dentro. Confortável com a minha consciência. Confortável com a minha vida. Confortável comigo mesmo.
Porque o conforto que eu precisava não era o externo, era o interno. Que vinha além de dormir numa cama ou ter E as pessoas... pessoas falam, você largou tudo, eu não larguei nada. Eu larguei minhas correntes. Eu agarrei a vida. Me E libertei, fui né? para o mundo. Fui para o mundo. Fui viver uma vida muito mais interessante, muito mais rica. Da riqueza boa, a riqueza que você pode distribuir, que não diminui. Aí, quando deu essa saída, Eduardo, você já tinha algum trabalho, já tinha algum livro escrito, já tinha alguma arte? Não, eu já tinha aprendido serigrafia. E desenhar, eu desenhava desde criança. Mas enquanto eu não tive, quando eu fui para a estrada, quando eu saí daquela classe, me desclassifiquei, eu passei 2 anos só pedindo. Dormindo no papelão, na xepa da feira, oferecendo barreiro quintal para troca de um prato de comida, e seguindo viagem. E conhecendo o mundo, conhecendo o submundo, conhecendo um monte de bandido, convivendo com puta, frentista de posto, caminhoneiro, uma gente com quem eu não convivia, achando tudo muito rico, muita história, e entendendo melhor a sociedade, porque na classe que eu estava, no patamar que eu não via as coisas de perto, eu via de longe. Achava que todo mundo da mendicância, todo mundo da pobreza era a mesma coisa. Então eu entrei ali, eu não estava visitando, eu comecei a fazer parte. Eu não tinha nada, tudo que eu tinha estava na minha mochila. Não tinha mais nada, porque as relações também foram cortadas. Todas as pessoas que conviveram comigo antes cortaram relações comigo, começaram pela família. Pai, mãe, tio, tia, primo, amigo, vizinho, todo mundo se afastou. Eu passei a ser incômodo. E eu também não liguei muito para isso, porque eu não fiquei parado. Eu peguei a estrada, perdi uma Nordeste, fui até Belém parar, desci pela Transamazônica, desci pela Belém Brasília. Eu fui viajando o tempo todo, convivi com garimpeiro, eu convivi com tudo, mano. E aprendendo muito, entendendo como é que a sociedade funciona, vendo como é que as coisas são no submundo, e vendo a sociedade ser sincera comigo pela primeira vez. Porque enquanto eu estava no patamar elevado, todo mundo me amava, todo mundo estava preocupado com o meu bem-estar, todo mundo me sorria, e era todo mundo pago por isso. No patamar que eu fui, não tinha mais sorriso falso. Os interesseiros me desprezavam. Mas quando eu vi um sorriso, ele era sincero. Então a sociedade passou a ser sincera comigo, mesmo na sua ruindade. E eu prefiro um pé na bunda sincero do que um sorriso falso. Verdade. Então, comecei a perceber que eu estava tratando com a verdade social. Aí, depois de 2 anos, eu casei. Tive uma filha. E aí, comecei a ter que trabalhar porque eu queria escolher o que comer. Eu queria dar alimentação de qualidade. Eu sabia que a medicina disponível para mim pela sociedade era a pior possível. Então, eu não queria que meus filhos adoecessem. Como é que eu ia prevenir? Com boa alimentação. Nada de enlatado, nada conservado, nada de pozinho colorido. Era que saía da terra. Sem agrotóxico, sem química, sem conservante, sem aromatizante, sem colorante, sem nada, aglutinante. Todas essas químicas, sorpato, cacete a quatro, que você vê no rótulo das coisas, não tinha para os filhos. E eles simplesmente não adoeciam. Eu tive a sorte de que eles nasceram saudáveis, não tinha nenhum problema de nascença. Então era só manutenção, uma boa alimentação, boa saúde. A alimentação industrial adoece as pessoas. As pessoas não ligam os problemas de saúde à alimentação. Os transgênicos, né? Porque isso agora são os transgênicos. Naquela época nem transgênico existia. Mas eu não botava dentro de casa, enlatado. Nem carne. Não comia carne. Hoje eu como carne e peixe. Mas quando meu filho era pequeno, carne nenhuma. E eles cresceram fortes e saudáveis. Embora todo mundo dissesse, tem que comer carne, senão vai ficar anêmico. Meu filho nunca tiver anemia. Beterraba por anemia. E eu tinha alimentação boa. Eu era pobre, mas era metido na alimentação. Era arroz integral, era feijão azul, era queijo de soja. Então tinha nutrição. Os filhos eram saudáveis, cresceram saudáveis. Hoje é tudo adulto. Coisa que hoje a gente às vezes não gosta. Deles, eles estão na mão. Coisa que a gente não gosta. Eu já tentei comer uma vez um arroz integral, mas não gostei muito, não. Eu preparo arroz integral delicioso. Porque arroz branco, para mim, não serve. É amido, não alimento. Ele é bom se você vai fazer uma carreira, vai gastar energia, porque ele é só energia de gastar. Eu queria nutrição. Nutrir os músculos, nutrir os ossos, nutrir os olhos, sabe, tudo. Ter bons dentes. E a boa alimentação fornece tudo isso.
Pô, já fica uma dica, viu, rapaziada. E uma coisa que a gente conversou ontem também da boa alimentação, que foi uma coisa que tu falou pra gente, tava eu, Viteira, quero até mandar um abração aqui pro Viteira, né? Foi sobre o MST, né, mano? Que o MST, no tempo da pandemia, Doou 80.000 toneladas de alimentos orgânicos, o mais saudável. Aliás, essa é uma das heresias entre aspas, do MST. Porque a indústria alimentícia, meu irmão, vive de química. Ela não está nem aí para adoecer as pessoas, ela quer lucrar. Aí o MST chega e fala, uma comida orgânica, sem feitiços antiquímicos, isso aqui é que é saudável. A indústria quer acabar com o MST. O agronegócio, o poder da grana, quer acabar com o MST. O MST, na visão dos dominantes, é o pior tipo de pobre que tem. É o pobre que tem consciência da realidade, que não se sente inferior e que tem orgulho de fazer um bom plantio, de oferecer um alimento saudável. Por isso o MST é difamado. A mídia vai contra, porque a mídia é a boca dos interesses financeiros. E aí vai esculachar, só tem criminoso, ali tem bandido, não tem bandido no Congresso, tem bandido na polícia, em qualquer coletivo tem bandido. Mas eles pegam o MST e mostram, aqui tem bandido com 4 milhões de famílias cadastradas, de agricultores, que plantam sem química. Então, as grandes empresas odeiam esses caras. Eles mandam na mídia e a mídia difama. E o povo não tem senso crítico, acaba acreditando. eles querem É um bando de vagabundo, é um bandido ralador de terra. É o que eles dizem, mano. Eles têm que esculachar tudo que vai contra a proposta do sistema, que é a ambição desmedida a qualquer custo. Inclusive, se você adoece a população com comida química, você tem um laboratório farmacêutico lucrando, vendendo remédio para curar as doenças. E não permite que os caras localizem a causa. Existe um Plano Nacional de Alimentação. Está lá no Ministério da Agricultura, se não me engano. Ele tem acesso público, mas não é divulgado de maneira nenhuma. Eu baixei esse Plano Nacional, eu tive acesso, eu procurei na internet. Mas quantos vão procurar? Nenhuma mídia divulga isso. Que fala que o ultraprocessado faz mal à saúde, não é um bom alimento. Você precisa se alimentar com um bom alimento, e o bom alimento é o que está mais próximo da terra. Se você tirar da terra, limpar, temperar e botar na mesa, é a melhor coisa que você pode fazer. Quanto menos processamento, melhor. E se você vai processar, processa integralmente. Pega o trigo, moe ele com a película, porque ele tem um complexo B. Você vai nutrir os músculos, as fáscias, os ossos, com arroz integral, com trigo integral. Mas isso não vai ser divulgado, não. Eles não querem, né, mano? Não, eles não têm uma preocupação com a saúde. Aliás, o sistema de saúde devia se chamar sistema de doença. Porque a saúde não interessa para o sistema social. Saúde não dá lucro. O que dá lucro é a doença. Então, adoecer é vantagem para o sistema social, para a ambição de medida. Na pandemia, muita coisa se revelou. Inclusive, tinha aquele diretor do Hospital de Traumatologia que estava bradando que não pode ter lockdown, tem que soltar as pessoas na rua para as pessoas se acidentarem, quebrar o osso, senão o hospital vai acabar fechando. Ficar doente. Não vai dar lucro. Quer dizer, bizarro, mano. A sociedade é toda bizarra. Isso não é para surpreender. É isso, é falcatrua pura. E é como você fala, né, velho? Quando você se desenquadra, sai do quadrado deles... Você começa a ser tratado como maluco. Primeiro, ele debocha de você. Ironiza, desqualifica. Depois ele te ataca mesmo. Você não vale nada. Você é perigoso. Começa a te perseguir. É só você firmar o pé na sua consciência e você vai ter aborrecimento com a sociedade. A sociedade te paga para você violar a sua consciência. Falar em perseguição, Eduardo, quantos anos sendo perseguido? Aí, enquanto eu não tive cabelo branco, a perseguição era ferrenha. Quando começou a brotar os cabelos brancos, aí começou a diminuir. Agora não me sinto mais perseguido. Isso era no começo, quando eu tinha que expor na rua, tinha a guarda municipal, na época chamava rapa. Eu tinha que estar de olho, mano. Os caras chegavam e roubavam o meu trabalho. Era a profissão deles. Era a profissão deles. Eu não tinha raiva. Eu caí umas 3 ou 4 vezes, mas você aprende a ficar esperto. Né? Você expõe, já arruma uma rota de fuga, faz amizade com o lojista, com o balconista. Pô, irmão, se chega rápido, eu posso passar por aqui. Olha aí, você passa por aqui, sai da porta do fundo, que eu vejo lá atrás e você já escapa. Então você já expõe, preparado para o ataque do Estado. Porque você está numa profissão que o Estado não gosta. Você é autônomo, você está fazendo arte, você está questionando a sociedade. Você não tem loja, você não tem emprego, você não tem patrão, você não tem controle. E a sociedade não gosta disso.
E fora que arte é uma coisa que o governo mais gasta, né? Mas que nem você falou, né? A arte deles, né? A arte comprada, a arte de entretenimento, a arte que dispersa. Não é a arte que questiona, que sensibiliza, que denuncia. A minha arte é feita para denunciar, para conscientizar, para propor, para mostrar, para abrir olhos. Então, essa arte não interessa. O potencial da arte é extremamente subversivo a esse modelo de sociedade. Por isso que a arte é mal vista, ou vista com desdém. A arte bem vista é a arte que a gente consegue botar um de entretenimento. Para mim, entretenimento é coisa para quem não tem o que fazer. Eu acho que tem muita coisa para fazer. Então, a arte é função, velho. É diálogo com a alma. Os caras cooptam a arte e botam na publicidade. Eles usam a publicidade, a arte na publicidade, diálogo com a tua alma para aprisionar ela nos desejos de consumo. Porque assim você dá lucro. E era para libertar, né? Até o que ela pode ser usada para libertar. É uma ferramenta. Velho. Você pode usar uma ferramenta para construir ou para destruir. Não é? Verdade. A arte é a mesma coisa. Tem gente que chega e fala, a arte é pura. Não, não, a arte não é pura nem impura. A arte é uma ferramenta. Vai do caráter do artista. Se o artista está interessado em ficar rico, ele vai corromper a arte dela. Eu tenho um imãzinho de geladeira, você viu aqueles que tem frases? Vive. Um monte de frases. Tem uma que está ali escrito assim, é fácil ser artista, difícil é viver de arte sem a corromper. Porque a sociedade propõe a corrupção da arte. A gente tira pela música, né, velho? O rap. O rap começou na periferia e hoje o que é que mais acontece com o rap? É corrompido porque o cara quer... Ele quer viver. O rap surgiu, velho, como um vômito de insatisfação. Isso. De perseguição. Uma revolução. Que não tem acesso. E aí começou a juntar gente. A meninada começou a gostar muito. Os empresários viram que cresceu e dá para ganhar dinheiro por isso. Aí pegaram aquele rap mais revoltado e tal, falaram, meu irmão, você quer ganhar dinheiro? Então fala assim, assim, fala disso, 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 e começou a botar dinheiro na mão dos caras, os caras vão fazer o que o empresário mandar. Aí vai falar de dispersão, véio. É sexo, é ostentação, é bunda, é consumo, eu quero riqueza, eu quero ostentar. Está de acordo com os valores que a sociedade impõe. Isso só angustia, parceiro. Isso não satisfaz, não. A primeira necessidade do ser humano é afeto. Isso ninguém fala. Como é que você arruma afeto? Sendo útil, sendo produtivo para o coletivo. Porque quando você se enche de riqueza, você não atrai afeto, você atrai interesse e falsidade. Você acaba desacreditando no afeto. E aí você entra em angústia também. E aí você fica cheio de dinheiro tomando remédio antidepressivo. Remédio contra a ansiedade. Com angústia que você não entende de onde vem. Eu estou cheio de dinheiro, por que eu estou angustiado? Porque não tem o que é preciso, mano. Afeto de verdade. Daqui a pouco quando cai tudo, né? A gente está aqui de passagem. A morte é a porta de saída. O nascimento é a porta de entrada. Quantas vezes eu perguntei nas vezes que eu trabalhava, porque meu trabalho já era conversa. Aí eu fazia perguntas, eu fiz muitas pesquisas assim. Eu perguntei só, qual é o contrário de morte? Aí eu ficava, eu ficava até meio confuso, porque a resposta é muito óbvia. Aí alguém falava, vida? Eu dizia, não. O contrário de morte é o contrário de saída. Onde é a entrada? A entrada é do nascimento. Morte, porta de saída. Nascimento, porta de entrada. Vida é o espaço de tempo que você tem, que você leva até que você sai. Então, a função da vida é constituir patrimônio, ter excesso pra caramba, ter um monte de coisa. E quando você sair, você vai levar isso para onde? Às vezes você vai dividir sua família, que vai brigar para disputar o que você deixou. A gente materialmente precisa de muito pouca coisa, mas a publicidade convence a gente que a gente precisa de muito mais coisa. E a gente vive angustiado. Entrega o tempo para trabalhar, para conseguir dinheiro, para consumir. E quando você compra um celular novo, você não está pagando com dinheiro, você está pagando com o tempo que você gastou para ganhar esse dinheiro. Tempo que você não viveu. Você não dedica mais tempo para viver com a família, com os amigos, com os afetos, para ter prazer, para trocar, para se desenvolver, para tomar consciência. É a troca de afeto. Você não usa esse tempo. Não é à toa que a gente adoece. É tanta doença que tem por aí. As pessoas adoecem de angústia, de vazio, de insatisfação, de cobrança, preocupada com o olhar dos outros. Inventaram uma divindade nova. Z-O-T-O, Zoto. O que os outros vão dizer? O que os outros vão pensar?
Os outros que se foda, parceiro. O olhar que me preocupa é o meu próprio. Verdade. Vou viver à mercê dos O outros. único julgamento, pois é. O único julgamento que me interessa é o da minha consciência. O julgamento dos outros, mano. É os outros. É deles. Acha que eu sou ruim? Se afasta e me avisa que eu não vou assediar, mano. Tem muita gente no mundo. É só dizer, eu não gosto de você. Tá beleza, mano. A partir de agora eu não falo mais com você. Eu não gosto de pessoas que eu detesto falem comigo. Sabendo que você me detesta, eu não falo contigo, fica tudo certo, não tem raiva de você, não. E a vida continua. A vida continua, seja feliz para lá, que eu não seja feliz para cá. É que nem Embora eu nem acredite na felicidade, eu acredito na satisfação. Eu não quero ser feliz no mundo que tem gente abandonada, com fome na miséria. Isso não é felicidade, isso é egoísmo. Entendi. Felicidade seria uma sociedade que atendesse às necessidades de todo mundo. Como isso não existe, você vê ancião abandonado, você vê criança nascendo na miséria, sem apoio de nada. O Estado ignora, esculacha. Eu não quero ser feliz. Eu quero ter satisfação. E satisfação eu tenho com o meu trabalho, com a minha existência. Mas do jeito que eu vivo. Satisfação de viver. Satisfação comigo mesmo. Diante do mundo que queria me tornar um frustrado. Entendi. Eu podia estar frustrado. Cheio de coisa, cheio de empregado e frustrado. Para que eu vivi? Eu usufruí materialmente, mas eu não sou matéria, eu só estou na matéria. Temporariamente. O objetivo não é material. A gente precisa de um pouco de matéria para viver. Não só o suficiente. O excesso já começa a estragar a sua vida. Quando você possui muito mais do que você precisa, você pensa que possui, mas é possuído. Verdade. Vira o jogo, né? Você vai ver a partir do seu patamar de patrimônio. Você vai analisar o mundo a partir desse mesmo patamar. Você vai criar as suas relações a partir daí. E vão ser relações falsas. Você acaba perdendo a fé na humanidade, perdendo a fé na sinceridade. E vive uma vida triste. E aquilo que você falou fica com um ego inflável, né, mano? Começa a... Influir e esvaziar a alma. Daí não vive com satisfação, vive apenas por viver. No caso, é só mais uma marionete, né? Externa, material. Foi aquilo que eu falei. Eu tinha muita coisa externamente, mas eu tinha satisfação muito grande internamente. Hoje eu tenho pouca coisa externamente. Embora eu tenha mais do que tinha no começo. Agora eu tenho uma Kombi. Velho, mas é uma Kombi. Senhora Kombi, né? Uma senhora Kombi. Uma Kombi senhora. Já foi. Dona Celestina. Nessa frase aí... Velhinha. Que leva para qualquer lugar, que você vai quando o cara vai com a Ferrari, mano. Eu lembro de uma frase que... Eu estou muito mais seguro do que o cara da Ferrari, mano. Ele Tá. pode ser assaltado a qualquer momento. Eu lembro de uma frase que eu vi no Instagram, o cara é egoísta nesse negócio de... Tem cara que quando tem lá a sua riqueza, a primeira coisa é botar um batidão, um relojão, aí bota a corrente, aí... Eu quero assim, mano, o relógio de R$10 faz a mesma coisa que o relógio de 5 mil, 10 mil, 20 mil, mostra a hora. Mas o ego da pessoa é tanto que, como você diz, o capitalismo, os poderosão, né? Que o capitalismo não tem nada a ver. Eu já acho que tem seguro. Ele não confia no próprio valor. Então ele precisa colocar coisa cara para dizer que ele tem valor. Tem valor. Na verdade, o que ele tem é preço. Ele vai ser considerado, chega numa Ferrari, com relógio de ouro, roupa caríssima, um sapatão, se achar um dado. Ele não está vendo que a admiração das pessoas é pelo relógio, pela Ferrari, pelo roupão. E não por ele, né? Por isso que esses caras, quando ficam pobres, se matam, não tem coragem de viver. Porque ali não vale mais nada. Na cabeça dele, o valor dele é o preço das coisas que ele usa. É um grande engano, estimulado pela sociedade, pela publicidade, pelo modelo de educação, pelo controle da mídia, das comunicações, que criam mentalidades fúteis, superficiais, que só querem prazer material e não conhecem o prazer espiritual, de você trocar afeto, de você ser útil ao coletivo, causar benefícios. Não estou falando de esmola, estou falando de se integrar. Viver de verdade, né, mano? Viver todo mundo como igual. Não sentir esse sentimento nocivo de superioridade. E também evitar o sentimento de inferioridade. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é pior do que ninguém. Atitudes são melhores que atitudes. Ideias são melhores do que ideias. Comportamentos são melhores que comportamentos. Pessoas. Eu posso ser uma pessoa ruim, me tornar uma pessoa boa. A gente é mutante. Cabe a gente perceber, decidir, interferir no que a gente é, para ser o que a gente realmente pode gostar de ser. Isso não vem do usufruto material. Vem de você mesmo. Da capacidade afetiva e do afeto que você recebe. Da sinceridade que você encontra.
que você não vai encontrar se você for gordo de rico. Você vai desconfiar, porque você se cerca de interesseiros. E surgem os interesseiros. A sociedade cria pessoas interesseiras nesses valores falsos. Então, como você está bacanão, a maioria dos que te aborda sorrindo é interesseiro. Mesmo que dentro de um seja verdadeiro, só que você não tem mais a confiança. O sincero não gosta de estar longe dos interesseiros. Então, o cara vê um monte de interesseiro, ele sai, vai para outro lugar. Galera, quem tiver aí quiser fazer uma pergunta, fica à vontade, viu? Fique à vontade, está aberto aí o chat, eu tô vendo. Mas uma coisa que eu queria perguntar, mano, não vou falar visão, mas tipo, quando foi que deu o start, assim, em você, que está ali vivendo? Todo mundo pergunta por um momento que deu um start, desde criança. Desde Já que eu me lembro, eu questiono, por que tem gente que me dizia, por que tem gente que me desmola? Porque eu estava com a minha mãe, ela não gostava. Meu pai também não gostava. falando de sua mãe aqui, só um instante. Galera, falando na mãe do Eduardo, a gente vai quebrar uma mentira que quando você pesquisa o Eduardo Marinho na internet, fala que a mãe dele é dona de casa. Tem nada a ver dona de casa. Vamos quebrar, né? Eu odiar essa ideia. Eu acredito que a gente vai ser o primeiro a estar falando isso, né? Quebra essa ideia. Mas ela era funcionária pública. Meu pai também. Os dois eram funcionários públicos. Quando eles iam casar, meu pai ainda falou com ela, você vai parar de trabalhar. Ela falou, de jeito nenhum. Meu primeiro casamento é com o trabalho, porque eu não quero depender de homem. Isso em 1955, 56. Foi quando eles foram casar. Casaram em 57, 58 nasceu minha irmã. Em 60 nasceu. Em 62 nasceu minha outra irmã. E parou por aí. Minha mãe sempre funcionária pública. Então, já quebramos esse tabu e a ver se muda essas paradas aí quando pesquisar de Eduardo Marinho. Sim, eu também não me confundi com a família do Roberto. Roberto Marinho. Pelo amor de Deus. De vez em quando alguém me aborda, fala, Roberto Marinho. Como é? Não está querendo defender? É briga? Qual é o problema? Mas eu achei interessante um podcast que eu assisti, sei o que você questionou, tipo, tem uma mulher chamada Marinho e ninguém pergunta para ela, né? Jornalista, preta, nascida e criada na Maré. Isso. Aí ninguém pergunta para ela se é parente do Roberto Marinho. Por que será? Marinho, pra cacete. Não sei se você pegou o tempo do catálogo telefônico. Sim. Essa grossura lá. Eu fui lá no EM procurar o Marinho. Tinha umas 4 páginas de Marinho ali. Com esses Marinho da Globo é um punhado, velho. É um galinho podre dessa mesma árvore. Sacou lá do alto, que ninguém vê, que não trata com ninguém. Que serve ao estrangeiro e trai o povo brasileiro. Sim. Essa empresa foi criada. Eles querem o poder da riqueza. Para criar a mentalidade favorável aos nossos saqueadores estrangeiros. Essas gente podre de rica, velho, ela costuma não se sentir nem brasileira. Se sentem europeus, estadunidenses, canadenses, não se sentem brasileiros e olham para o povo com desprezo. Daí a capacidade de trair o povo, de entregar as riquezas dos de fora, porque assim eles vão ser enriquecidos. Isso vem desde o colonialismo, velho. Os colonizadores europeus, eles tinham essa estratégia. Criavam uma elite branca no país colonizado, enriquecia essa elite para separá-la da população e dava administração para essa elite, que permitia o saque a troco de nada, a escravização da população, a troco da sua própria riqueza, permanecendo nos seus privilégios, sustentados pela riqueza externa. E isso é assim até hoje. Os banqueiros nacionais fecham com os banqueiros estrangeiros para pagar metade do orçamento brasileiro, todo ano, metade, vai para pagar juros da dívida. Uma dívida que só cresce, não diminui. E todo ano leva metade do orçamento, que deveria ser aplicado na extinção da miséria, da ignorância, do analfabetismo, do desabrigo, tratar das pessoas que adoecem. E esse dinheiro é levado. E aí a medicina particular, que visa lucro, domina o Ministério da Saúde. E o país não pode investir na saúde pública para atender as pessoas que precisam. Todo mundo é induzido a pagar pela medicina. E os que não podem pagar só se lascam. Sofrem pra caramba. Verdade. E aí botam os programinha bandeira. Agora especialistas para todos. Eu nem acredito. Em algum lugar vai ter. E aí eles vão nesse lugar, filmam, botam na televisão. Tá vendo? Tá atendendo todo mundo. Tá rolando. E na maioria rolando. dos lugares não está sendo atendido. E o que você falou aí, eu teria o que aconteceu agora, seu pai, aconteceu com meu filho. Eu fui uma consulta de Salvador com meu filho. Quando eu volto, infelizmente não tem carro. Infelizmente não tem carro
para atender a outra data que ele teve que voltar, eu me questiono. Por que não tem carro? Porque o nosso sistema ele é mais a favor de alugar carro, alugar de alguém os carros, botar naquela secretaria que nem você falou que mais roda, o maluco ficar dizendo que está trabalhando, e uma secretaria da saúde não tem. Só que ele não pensa em ter, em vez de alugar, ter uma garagem própria, os próprios carros da cidade para atender todo mundo. Sim. Na hora, isso eu bato palmas, velho. Até para a cidade de Santa Brígida, porque se você chegar lá em Santa Brígida, que é a cidade da minha esposa, você vai ver uma garagem cheia de carro, mano. Meu sogro fazia hemodiálise. Eu ficava besta lá, porque eu ficava besta, pô, amor. Ah, cidade pequena. Não, pô, não é cidade pequena. Às vezes é uma cidade que pelo menos o prefeito pense um pouco na sua população. O carro que o prefeito andava era o carro que meu sogro ia para hemodiálise. Quando precisava mesmo que tá. Ei, tá precisando de um carro. Os outros carros tá. Pega o que estava comigo ali e leva. Então é isso. Então foi o que aconteceu. Meu filho não foi para outra consulta que ele teve de ir. Eu pedi para assistente social, só disse, ó, já que não tem carro e a gente tem essa déficit que eu não vou culpar a gestão de agora, isso já é de gestões e gestões que nunca pensou em ter garagem com os próprios carros de cidade, vai e remarca a consulta do meu filho porque é serviço teu. É de assistente social para assistente social. Moral da história, assistente social ia deixar vencer a consulta do meu filho. Porque se bateu a data do meu filho e fazer a consulta e ele não tá lá, ele toma falta como ele não foi. Tipo, não veio porque não quis, porque o outro lá não sabe qual é a consequência de cá. Sim. Então, para ele lá, a gente não foi porque não quis. Mas por que o filho foi a Salvador? Porque aqui não tem cirurgião pediatra. Aí tive que ser lá. Aí a resenha. Dia 5 eu disse para minha esposa. Não tem criança, não? Imagino. Mas não tem. Acho que não tem não. Aqui o povo já nasce velho. Já nasce velho. Aí não tem cirurgião pediatra. Aí eu imagino assim. Mas o pior é que eu vou chegar na parte que eu até concordo de não ter, que a cirurgião falou lá. Aí vou chegar nessa parte. Eu disse para minha esposa, ei, velho, hoje é 5. 2 dias essa consulta vence. Se vencer, nós se lasca, porque para remarcar fica mais difícil. Entrei em contato com o hospital. Velho, entrar em contato com vocês aí? Não. Eu sou pai de Wellington. Eu preciso que remarque a consulta dele, porque aqui não tem carro. E eu ainda não aprendi a voar. E carro é do meu direito, que eu pago imposto, né? Direito de todos, que nem você diz a Constituição. Todos têm direito. Sim. Aí ela, tá bom, vamos remarcar. Eduardo, eu acho que isso me subiu um fervor. Até agradecer a palavra de seu ódio é o que me atrapalha. Isso me fervor tão grande que eu fui na secretaria, irmão, já fui entrando já. Já cheguei na mulher e disse, ó, tá aqui, tá remarcado. Faça um favor de pelo menos as passagens. E outra, amiga, você deixar vencer. Não deixe vencer consulta de ninguém quando for remarcar, porque fica mais difícil. É mais fácil você remarcar antes do vencimento. Porque se você deixa vencer, o paciente toma falta. É igual a escola. Se eu não fui para a escola, eu tomo falta. Mas se eu aviso a professora que eu estou doente, eu não tomo falta. Aquele dia eu estou de boa. Entendeu? Então a gente tem que ir por esse lado. Agora, se tu não quer trabalhar, porque eu acredito assim, quando você está no setor de servir, não importa a sua patente, irmão. Quanto maior, eu aprendi que quanto maior a minha patente no serviço público, maior eu tenho que servir, tá ligado? Porque eu não estou ali para ser servido, eu estou para servir, entendeu? Aí questão... Teoria, mano. Na prática é coisa diferente. Isso. Aí a questão, quando eu cheguei lá em Salvador, que eu questionei isso com a médica, a médica olhou para mim e disse, rapaz, seria até legal se tivesse lá, mas para ter tem que ter um local de assistência. Porque já pensou se eu tenho que operar uma criança naquela hora do laudo e não tem nenhum centro de operação? Aqui eu tô lá em Salvador, fui para Cajazeiras. Lá em Salvador é um hospitalzão gigantão, mano. E tipo, se ela tiver de operar, ela disse, ó, aqui se eu tiver de operar alguma criança aqui, eu só vou me levantar, vou ali para a sala de cirurgia. Então, é legal que a gente tenha atendimento lá, mas é legal também que tenha assistência geral. Porque só para me colocar lá, por colocar... Mas isso aí faz parte da mesma obrigação. Tanto ter o cirurgião pediátrico, como ter as estruturas da cirurgia pediátrica. Aí vem aquela parte que eu digo, velho, às vezes tem a parte do... O povo fala, é que às vezes não dá, não pode. Não, é que não quer. Tem que ter o querer primeiro, é que nem se fala, tem que ter o querer, o olhar mesmo. A pressão econômica da medicina privada é muito grande. E esses caras pagam eleições, eles financiam.
para sucatear a E o saúde. eleito fica em dívida com interesse econômico na medicina privada. Então, ele não pode investir na medicina pública. Tudo é verdade. Política. Eu não sei se eu gostaria de fazer uma colocação da seguinte maneira. Marca o microfone. É um lugar de políticos covardes ao extremo. Digo por quê? O Afonso tem 120 mil habitantes. Recursos tem. Só que eu não sei onde está, na mão de quem. Serra Talhada tem 80 mil habitantes. Salgueiro tem 73. Araripina, lá no inferno, tem 78 mil habitantes. E tem UTI preparada dessas 3 cidades com menos de 100 mil habitantes. Por que aqui não tem? E aqui tem mais dinheiro do que lá. Aqui tem mais dinheiro do que Salgueiro. Aqui tem mais dinheiro do que Araripina. Araripina é uma ralé. É no sertão carrasquento, não é semiárido, é árido. Talvez por isso mesmo. Tá? Tem mais liberdade porque tem menos poder de rico parasita da gente. Tá entendendo? Aqui é região árida. Aqui é médio semiárido. Aqui. E lá é árido. Não chega a ser um Saara, um deserto, mas é uma região que não chove. Tem menos portas em Canadá. Tá? Pois é, mano. Porque todo mundo daqui vai para essa região em UTI, É verdade. em regulação. E aqui não tem. Fica essa pergunta. Vamos ver se abre a mente deles. Eduardo, tem uma pergunta aqui do Rafael Souza. Não ouviu. Ao vivo na lata. Tem uma pergunta aqui do Rafael Souza que é: boa noite, Eduardo. Ultimamente venho sentindo medo de continuar nos meus objetivos. Como você lida com o medo, principalmente nas ruas? O medo, ele tem 2 lados. Um lado bom e um lado ruim. O nome dele é Rafael? Isso, Rafael Souza. Fala aí, Rafael. Valeu pela pergunta. O medo, ele pode ser muito como tudo, né? Pode ser bom ou ruim. O medo, ele é bom quando ele te dá prudência. Que você não vai se arriscar de bobeira só para ficar se mostrando. Mas ele é ruim quando ele te acovarda. E você deixa de fazer o que você sente que deve fazer, por medo. É preciso você dosar o medo e deixar ele só na prudência. Porque na hora que você sente obrigação de consciência, você tem que ir até o fim. Aí o medo é de desagradar a própria consciência, de ficar mal consigo mesmo. Esse medo é o maior de todos. Ele vale a pena arriscar até a vida por isso. Então tá aí, Rafael. Segue em frente. Não para, porque também se a gente parar, mano, outras pessoas vão fazer. Mas igual bicicleta, se parar, cai. Se parar, cair. Então tem Parar, que ir em cai, frente. vai parar. Tem que seguir em frente. Continua naquela pergunta que ele fez. Tipo assim, desde criança você se fazia a pergunta. Isso é a pergunta que a gente faz, né, mano? Criança que me incomodava no velho. E Incomoda. nunca parou de me incomodar. Incomoda. E eu nunca vou me conformar com isso. Eu vi todo mundo se conformando. O mundo sempre foi assim, sempre vai ser. Mentira, sempre foi assim. E tenho certeza que não vai ser sempre. Verdade. O tempo não para de passar, as coisas não param de mudar. Se até os minerais têm mutação química e o carvão vira diamante, baixo de pressão, como é que o ser humano não está em mutação permanente? Como é que a sociedade não está em mutação permanente? Quem planta essa ideia conformista de que nada muda é exatamente quem está usufruindo das injustiças da sociedade hoje. Eles controlam também a formação de pensamento. Eles têm laboratórios de pensamento com antropólogos, psicólogos de massa, psicólogos do inconsciente, sociólogos, compram as melhores cabeças, estabelecem laboratórios de pensamento, criam pensamentos, valores, comportamentos que são impostos pelas comunicações, pela mídia. E agora pela internet. E a internet O muito poder mais, da né, velho? grana enfia na cabeça das pessoas um monte de valores e ideias falsas e transforma a mente em mingau. E a pessoa vive sob comando, sem perceber, querendo que ela foi induzida a querer, valorizando que ela foi condicionada a valorizar, sem perceber que ela recebeu a carga toda de fora para dentro. Né? Cabe cada um perguntar: o que eu quero da vida? Fui eu que escolhi querer? Ou eu fui induzido a querer?
Os meus valores eu construí com a minha sensibilidade, com o meu senso de justiça. Eu recebi esses valores de fora para dentro por um modelo de educação consumista, por uma mídia controlada, superficializante, dispersiva. Eu sou o que eu quero ser. Ou tô acompanhando a manada, Eu né? fui moldado, condicionado, enquadrado. Nós temos uma educação enquadradora, não temos uma educação libertadora, que cria senso de capacidade de enxergar as coisas como são. Eu enxergo o mundo com os meus olhos limpos, ou através das lentes distorcidas que puseram na minha cara, com esse modelo de educação e com essa mídia mentirosa. É difícil você ver a realidade como ela é. E é muito fácil você se deixar induzir, porque você vai com a concordância de todo mundo. Quando você começa a pensar por si, você começa a ser estranhado. É o que eu digo sempre, quem se preocupa com a opinião da sociedade, não se atreva a pensar por conta própria. Adota o pensamento programado que ninguém vai te incomodar. Depois você trata com a frustração que você vai ter no sequência. A escolha é livre. É uma escolha, né? Mas cada escolha é um plantio. É o livre-arbítrio, né? Você planta o que você bem entender, mano. Mas você vai colher o que plantou. Aí não tem escolha. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você pode mudar o plantio, mas você não pode mudar a colheita. A colheita vai vir de todo jeito. Então, nessa visão, você chegou e escolheu. Eu escolhi procurar valores de verdade, mano. E não seguir os valores falsos. Com quantos anos, mano? Com 19 anos. Foi um processo que levou alguns anos. Eu tentei me enquadrar em todas as maneiras. Não é à toa que eu tenho pouco no Brasil, tenho presente, mano, fazer direito. É eu isso. estava tentando me enquadrar para não chocar a família. Quando eu percebi que ia me frustrar no banco, eu saí do banco. Quando eu percebi que ia me violar no exército, eu saí do exército. Quando eu percebi que não tinha temperamento para fazer justiça do direito, eu saí. E aí chegou um momento crítico. Se eu fizer o que minha família quer que eu faça, eu vou ser frustrado. Eu vou viver angustiado, vou adoecer, vou ter uma merda de vida. Ser mais um frustrado da humanidade. Eu não tenho o direito de fazer isso comigo. A vida é sua, né? Eu não tenho só o direito de fazer essas coisas, eu tenho também uma obrigação comigo mesmo de fazer isso. Então eu escolhi. E eles escolheram a reação que eles teriam. Foi cortar relações comigo. E hoje, mano? Hoje, meu pai e minha mãe, se eu quiser falar com eles, não tem que ir no centro espírita, eles vão ter que incorporar lá. Já morreram os dois. Não, mas eu chegar lá, eu vou me entender com eles. Não, mas no caso, quando eles morreram sem conversar contigo? Não, meu pai morreu 5 anos depois de me encontrar de novo. Ele deixou de acreditar que eu era um bandido, mas continuou me achando muito estranho. Mas, cara, você teve, querendo ou não, mano, eu posso falar que se eu fosse seu pai, sentiria como se um filho, o orgulho do meu filho, porque assim... Não, para o meu pai ter orgulho de mim, eu teria que ser um coronel como ele, talvez um general, ou um grande empresário, ou um cara com muito dinheiro. Ou um banqueiro, né, velho? Como você chegou a ser e saiu, né, mano? Bem sucedido. Bem sucedido. Mas é a mentalidade da sociedade, não é a mentalidade que ele escolheu. Na visão dele, né, mano? Ele veio da pobreza. Você vê Marinho, e veio da pobreza, não veio da riqueza. Então ele galgou degraus e conseguiu um patamar de classe média alta. Ele achou que eu fiz o caminho contrário. Eu desprezei tudo que ele conseguiu para ser miserável. Ele não percebia o tipo de riqueza que eu estava correndo atrás. Hoje, ele morreu em 2003, em 12 anos. É isso? 12 anos. Eu tenho certeza... 22 anos. É isso. 22 anos. Eu tenho certeza que ele tem outros valores. Quando a gente chega na espiritualidade, a visão muda. Até porque ele era um cara bom. Ele era um militar. Só foi corrompido, né? Ele não fazia... Não foi corrompido, ele era muito honesto, ele acreditava. Quando você sente que sua consciência está sempre certa, se a consciência dele dizia que era ganhar dinheiro com o objetivo da vida, ele seguiu a consciência dele. E ele julgou que eu estava errado. Só que hoje ele está vendo que eu tenho uma riqueza que é muito diferente daquele que queria. Que é a verdadeira, né, mano? Riqueza. E a verdadeira. Não vou dizer que é melhor do que a minha. Mas é outro tipo. Que me satisfaz mais. Aquela riqueza não me satisfazia. Pelo contrário, me constrangia. Porque usava pobres para se servir. Eu já estava entendendo a pobreza como injustiça da sociedade. Entendi. O abandono, o baixo salário, tudo isso é injustiça da sociedade. Está na estrutura. Está naturalizado, claro, mas é injustiça. A sua mãe também. Minha mãe nunca me perdoou. Você aqui, quando ela estava já avaliando, ela morreu com 99 anos. Então ela estava avaliando e tal.
E uma vez ela estava no hospital, e eu estava lá acompanhando ela no UTI. E eu estou sentado do lado dela e entra a enfermeira. E ela fala com a enfermeira, esse aqui é meu sobrinho. Aí eu olhei para ela e falei, sou seu sobrinho, mãe? Sou seu sobrinho? Aí ela me olhou assim, ficou olhando fixo. Ficou olhando fixo. Ah, você é aquele filho que largou tudo e subiu. Ela lembrou, mano. Pois é. Para ela, isso foi imperdoável. E eu entendo, né? Isso não me dói. Era o que eu esperava. Na verdade, ela sofreu mais do que eu. Meu pai mais do que ela. Eles perderam um filho. A última frase que eu ouvi foi: você para mais um filho morto. Não nos procure em nenhuma circunstância. Vamos lamentar sua morte. E assim foi. Até que minha filha, com 14 anos, pediu para conhecer. E aí eu mandei ela telefonar, ela telefonou no orelhão, eles convidaram ela para jantar. Isso foi em 98. 18 anos depois. Que eu saí da casa deles em 1980. E aí ela foi, jantou com eles. Eles achavam absurdo eu deixar uma menina de 14 anos sozinha andar pelo Rio de Janeiro. Só que ela foi ligada na rua. Sabia se virar. E mandaram um taxista trazer de volta. Eu estava morando na favela do Fogueteiro. Na beira da favela, numa casa de alvenaria, mas na subida da favela. Veio o taxista trazer e olhar a casa para entregar o serviço lá para eles. E ela veio com o convite, ela chamaram você para almoçar lá, amanhã. E eu fui, depois de quase 20 anos. E a gente começou a se relacionar de novo, mas nunca com a mesma intimidade. Porque aí já tinha uma barreira. O Eduardo está com jeito de pobre. E a barreira de querer o filho do meu jeito, não, né, velho? velho? A barreira social. A gente muda. Já não tinha expectativa do ser. Já sabia. Não, mas eles perderam isso e já cortaram, né, mano? Quando viu que você não ia ser... Na verdade, eles estavam contando que eu ia voltar arrependido. Que o sofrimento da vida ia me fazer voltar atrás. Só que nessa altura, quando ela procurou por eles, já tinham percebido que se eles não voltassem a me chamar, eles não iam me ver nunca mais. Aí me chamaram. Já não queriam mais me mudar. E ficou um clima muito cordial, mas muito distante. A gente perdeu a intimidade, entendeu? Entendi. Aquela barreira que tem entre o Rio e o Pó, Sim. tinha entre eu e eles. Entre eles e eu. Eu me entendia melhor com os empregados do que com eles. Se me via na cozinha, eu dava gargalhada. Se me via na sala, eu sorria. Estava mais contido. Cuidava de falar certo. Na cozinha, eu falava a língua do povo. Que a barreira era deles, né, mano? A barreira era deles, não era sua. A barreira é social. Eu lembro quando eu morava com ele, moleque, 15, 16 anos, que eu achava meus colegas muito chato na festa de clube. Ia lá para a cozinha, trocar ideia com a cozinheira, com o garçom, e ficava lá. Eles me tratavam bem pra caramba. Eu ficava brincando com eles, trocando ideia e tal. Mas eu percebia que, apesar deles me tratarem muito bem, quando eles falavam entre si, tinha uma liberdade que não tinha comigo, porque eu era de outra classe. Eu não entendia por que tinha essa barreira. Pô, tá, eles estão bem, eles não me dão intimidade. É porque tem uma barreira social aqui, que eu não percebia. E essa barreira se desfez quando eu passei a ser pobre também. Que aí eles passaram a me ver como igual. E não tinha mais aquela cerimônia com o cara rico. Eu estava dormindo no papelão também, era mendigo igual. Então eu comecei a ver as pessoas serem abertas comigo. Não me tratavam mais como riquinho, porque eu não era mais. Era um maluco. Era um cara que toda a propriedade estava dentro da mochila. Não tinha mais nada além do que cabia na mochila. Aí eu conheci o submundo, a bandidagem, eu ficava amigo dos bandidos. Eu não tinha nada que interessasse eles para roubar. Mas eu tinha ideia. Eu tinha história. Eu tinha interesse nas histórias de cada um. Perguntava da família, perguntava da criação. E essas pessoas não têm com quem conversar essas coisas. Então eu acabava ganhando afeto. E eles me protegiam. Não me falavam o modo do mundo. Ali você fica sabendo de coisas homéricas, velho. Fui num puteiro que eu sempre conversando, e as pessoas já me viam como um cara pensador. De repente, uma puta chegou para mim, profissional do sexo, né? Chegou para mim e falou: aí, ó, uma tabela de preço. Cuidado com essa menina, hein? Já tinha brisa. Na tabela de preço, uma xerox surrada, velho. Vinha córnea, $20 mil. Rim, $80 mil. Coração, $250 mil. Preço de órgão. O milionário tem um filho com problema, precisa de um transplante.
O médico fala com ele, se você tiver 2 milhões, eu arrumo um coração do seu tipo sanguíneo, do seu filho, do moleque da mesma idade. Tem equipes para fazer isso, velho. Isso é medicina lucrativa. Sinistro. Tem equipe. Aí o cara pega, eu dou os 2 milhões. Ele já aciona as quadrilhas de roubo de órgão. Os caras vão buscar onde? Na favela, mano. Ele já tem contato no posto de saúde. Não, tem um moleque aqui com esse tipo sanguíneo. Aí vai lá, filma o moleque. Chega uma hora, vê quando é que ele dá mole. Bom de Vai saúde. lá, captura o moleque, meu irmão. Leva para um médico desse bandido. O cara extrai o coração saiu quase batendo lá no filho do Magnano. E o cara recebe o coração. E o moleque desaparece da família. Se é que tem família. E é o que a gente mais vê, né, mano? Aí, em Xerém, no Rio de Janeiro, teve uma época que a mãe assustava o filho e falava, como vai te pegar? Né? Menino, vem pra cá, senão a Kombi vai te pegar. Já tinha a Kombi que pegava a criança. Virou igual o homem de areia, o bicho vai te pegar. Ixi, a gente foi o saco preto, né, Vitor? Era o homem do saco preto. A gente foi era o homem do saco preto. Cuidado com o saco preto, era quando batia 4 horas da tarde, tava todo mundo dentro de casa, sabe, Mariana? O medo. Mas você tem irmão? 2 irmãs. Não tem muito contato. Tem mais contato com uma, mas tem uma maneira de classe ali. Sim. O primeiro livro, mano. O primeiro livro foi na editora Navegou. Eu não gostei, não. Porque vendia pra cacete e o cara não me pagava direito autoral, vendia muito pouco. Ei, vamos pagar aí, né? Ô? Não, fechou. Fechou? Fechou. Toma, quebrou, Eu miserável. já tenho lá, o direito todo. Quando você quer, é por isso que eu digo, velho, não adianta também a gente querer viver a vida na malandragem e querer passar as pernas nos outros, sabe por quê? Porque uma hora quem cai no buraco é você, irmão. E seu buraco, você planta, você colhe. Então, assim, seu buraco, às vezes, pode ser um buraco tão fundo que você nem sai, cara. Essas coisas não acontecem para ninguém se regozijar. O cara não fechou a editora para eu ficar feliz com isso, não. Eu só perdi a confiança em editora. Não, sim, a gente não deve ficar feliz com a miséria dos outros, né? Porque Não depois de importa 6 quem meses, seja, né? Ele me deu R$250. Depois de 6 meses. Eu falei, velho, você tá meio pouco. Não, porque livro é difícil mesmo, vende pouco e tal. Aí eu recebi um convite para fazer uma palestra em Juazeiro do Norte. Aí eu fui fazer a palestra, apareceram 10 pessoas com o meu livro. Na outra semana, me chamaram em Santa Maria do Rio Grande do Sul. Eu fui lá, apareceram 12 pessoas com o meu livro para eu assinar, para eu fazer dedicatória. Peraí, tem 5 mil municípios no Brasil. Eu fui em 2, nem foram dos maiores. E 22 livros. Como é que não está vendendo, velho? Imagina quando fosse um grande. Porque que livro não tem número. Você não tem que ninguém acreditar no cara. Sacou? Então eu comecei a fazer livrinhos à mão. E eu mesmo vendo, eu faço produtos e vendo. Livrinho pequenininho, 16 páginas, não precisa muita coisa não. Eu já tenho 5 escritos. Fazer fanzine, também boto para vender. Eu vivo do que eu faço, mano. Mas no caso, esse foi o primeiro livro de editora, nunca mais. Não, eu fiz nunca. um outro de um amigo, João Carpaial, na editora que ele fundou para poder publicar um livro meu. Eu sugeri o nome, editora Líder. E fiz o segundo livro, chamado 10 textos. Existe a editora ainda? Não, porque ele morreu. Ele morreu poucos anos depois. 38 anos. Né, bom. Ele fazia muita história em quadrinhos. Ele fundou a primeira gibiteca, uma biblioteca lá em Caxias, a Baixada Fluminense, que se chama Leonel Brizola. Biblioteca Leonel Brizola. É uma gibiteca lá dentro, a primeira gibiteca do Brasil. E ele aglomerava, catalisava vários produtores de quadrinhos, desenhistas da Baixada Fluminense. Ele fez a editora Capa Comics, que durou anos, velho. Se não me engano, ainda os caras estão levando adiante. Mas esse cara era um catalisador e tanto, João Carpaial. Mas você não pensa em republicar novamente esse livro, não, Eduardo? Eu venho em PDF. Quando eu tiver dinheiro para publicar 1000 livros, eu vou lá e publico. Eu tenho em PDF. Eu pretendo escrever mais, mas não tenho pressa, não deixo as coisas sumirem, entendeu? Conto com as inspirações da espiritualidade. Eu não tenho religião, mas eu sinto a espiritualidade muito forte. Sim. Eu não tenho religião por um motivo muito simples. Eu não acredito que o ser humano possa entender a magnitude divina da espiritualidade, entender como é que funciona. Depois que a astronomia revelou que a Terra é uma poeira cósmica em torno de uma estrela muito pequena,
que existem bilhões de estrelas muito maiores, bilhões de sistemas planetários, com milhares de planetas iguais no Sol, com centenas de planetas, com dezenas de planetas. Eu já tive a conclusão de que o universo inteiro é habitado. E que o Ser Supremo é tão supremo que eu não posso nem imaginar. O ser humano é muito pretensioso. E na sua pretensão, ele resvala tranquilamente por ridículo. Porque imagina que o supremo ser do universo é um velho de barba branca, com cara de europeu e macho ainda por cima. Igual um ser humano. Eu fico na ignorância, eu não sei o que é. Acho que é alguma coisa que está além da minha capacidade de percepção e se manifesta na minha consciência, na minha conduta, nos meus valores, no meu apego ou desapego, no meu caráter. Está aí a minha espiritualidade. Eu não acredito que eu tenho que acreditar em alguma coisa cegamente. Não acredito nisso. Que Deus vai me castigar. Não acredito nisso. Isso é controle de grupo. Isso é controle de grupo. A velha doutrina humana, né? Interessa ao sistema que as religiões convençam as pessoas que elas são pobres não por causa de uma sociedade estruturada injustamente, mas porque ele está em pecado. É Deus que quer que ele fique pobre. E ele não questiona a sociedade, continua sendo roubado dos seus direitos. Então a religião é muito benquista desse modelo de sociedade, para alienar o pobre e aceitar a situação dele, achando que ele, pagando dízimo e parando de pecar, Deus vai dar dinheiro para ele. Fora que a própria Bíblia, se você for ler, tem escrito que Deus não tipo, Deus não testa ninguém. Chegou o rico em Jesus. Como é que eu faço para chegar no larga, abandona tudo que você tem e segue. Sem nada. Verdade. Os evangélicos não são evangélicos, eles são velho testamentistas. O que eles menos levem em conta é o evangelho. Eles levem em conta os profetas do Velho Testamento, aquela parte da Bíblia que o Saramago dizia que devia ser proibido para menores de 18 anos. De tanta barbaridade que tem, pai vendendo filha, estupro, tem de tudo ali. A gente vê, né, o acontecimento. Agora, você pega o evangelho é amor, é doação, é desapego, é irmandade, é fraternidade. E, no entanto, eles fazem tudo fechado. Se você não é irmão, você pode se fuder. Já passei por isso. Teve uma parte que eu fui na reunião da congregação, né, que meu pai é. Aí falaram, que usaram aquela parte do... Como é que... Passou um branco aqui na minha cabeça agora. Que é o samaritano, né, que ele foi saqueado e ficou lá. E passou um, não ajudou. Passou outro, não ajudou. Aí passou um, aí veio e ajudou. Aí teve uma parte que falaram, temos que orar para o nosso irmão. O nosso irmão que está aqui dentro. Aí eu me lembro que eu peguei o microfone e disse, não, que está aqui dentro já está de boa. Eu quero olhar para o meu irmão lá fora que está sofrendo, que está tomando chuva, que tá passando fome. Porque assim, se o cara tá aqui dentro, irmão, tá comendo, tá bebendo, tá vestindo, tá de boa, tá debaixo do teto, ele tá de boa. Só que o irmão que tá lá, que tá no relento, porque quem é meu irmão? Quem é seu irmão? Aí eu botei na minha cabeça, meu irmão é todo aquele que tem o mesmo Deus que eu, que crê em Jesus. Por que foi que você viu em Jesus? Jesus podia chegar muito bem mandando em todo mundo. Ele chegou servindo. Ele serviu muito. Em nenhum momento ele pregou religião. Não precisa acreditar em nada, não. É meu irmão. Tem sentimento. É meu irmão, né? Pronto, a gente é uma família planetária que não se deu conta ainda. Nesse planeta tem uma família que está dividida demais, não se percebeu como família ainda. Mas acho que isso vem no tempo. O ego. As gerações não param de passar. E o ego não tem a divide. sensação de que o mundo começa quando elas nascem e termina quando elas morrem. E o mundo já existia há milênios e vai continuar existindo por milênios. Eu estou passando um período pequenininho aqui, está tudo mudando o tempo todo. Eu acho que nós caminhamos na direção da harmonia social, harmonia planetária, harmonia com o ambiente. E quando a gente estiver harmonizado, aí já é um jogo de imaginação. A gente vai começar a contactar com outras civilizações planetárias, que a gente não entra em contato porque a gente não tem o direito de harmonia planetária. Tem gente abandonada na miséria, tem guerra pra cacete, sempre com intenção de saque, de lucro, de grana, de posse, de poder. Quando a gente superar essa fase, a gente vai perceber que a coisa é muito mais ampla e pode ser vivida muito mais em paz. Pura verdade. Acredito. Vou mandar um abraço aqui pro Mestre Valência, que ele botou entrevistado sob a vontade. Não, mano, aqui a gente tá à vontade mesmo, velho. Do lado tá mais à vontade, tem as coisinhas, só que ele não tá de boa aí. Fora a dorzinha nas costas. Fora a dorzinha nas costas.
Mestre Valência, Eduardo, ele lançou Maconha de Bolso. Ele é lá de Aracaju, é um professor, gosto muito dele. Ele lançou um livrinho chamado Maconha de Bolso, que ele fala sobre a medicina, o lado medicinal da maconha, né? Então ele vem essa luta. Também tem o lado produtivo. Você tem o cânhamo, ele dá uma fibra forte pra caramba. Isso. As velas e as cordas das nautas, das caravelas, é um tipo de cânhamo. E ele vem com essa luta, pô, muito antes do Supremo voltar agora na discriminação, não sei o quê, da galera poder usar para medicina, e ele já vem, ó, vem uma luta constante, e ele que é professor também sofreu muito preconceito. Agora só rico tem acesso à medicina da cannabis, porque entra na justiça, e aí consegue, tem que pagar o advogado. E aí o advogado consegue, porque já está na lei. Agora o pobre não tem acesso. Só está lá só no papel, né? Exato. Como sempre, só no o papel. tráfico de droga rende muito dinheiro. Os poderes se interessam por isso. A indústria de armamento adora o tráfico de drogas. E entorpecer os povos é uma forma de dominar os povos. Pura verdade. Eduardo, primeira arte, irmão. Seu livro, a primeira arte. Vendida na rua. Não lembro. Velho, foi pulseira, brinquedo. Eu gostei daquela história do se fala, mas na parte de um, como é que se diz? No momento mais pegado, você fazia uns brinquinhos. Nos piores momentos, fazia nomezinho. Não, né? Que só com arame você já escreve um nome, faz um broxinho e já dá para trocar numa feira. Quando não está vendendo. Na época do polo foi o terror. Ninguém comprava comida. Muito mais artesanal. Foi o terror. Aí eu passei da gravura em metal, os broxinhos que eu fazia, que eram já pensantes, reflexivos, questionadores, e voltei para o nomezinho. Só um fio de arame, nomezinho, e na feira, alguma abóbora, batata, o que fosse, eu trocava naquilo. A comida que eu comia, que era mais cara, eu fazia um trabalho mais elaborado, gravava, fazia um colar lindo. Eu tinha que apelar, mano. Também para o crime, eu ia para a falcatrua. Eu chegava na loja que eu costumava comprar arroz integral, mel, aveia, para as crianças terem um alimento bom, feijão azul, e levava um colar lindo. E chegava nas amigas, que já me conheciam, que eram empregadas. Aí esperava o patrão ficar longe, chegava nela e falava: olha essas colares. Ela falava: nossa, que lindo, mas eu não vou poder comprar, não. Não, então, 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão azul, 1 quilo de sal, 1 quilo de aveia. Ela falava: é mesmo? É mesmo. Então, Aí ela olhava para o patrão. Então, você espera no beco ali, do lado do mercado. Eu esperava. E ela vinha e me dava a minha feira de orgânicos naturais que eu precisava levar para casa. Então, para não assaltar ninguém e alimentar meus filhos, eu apelava para isso. Foi um período pequeno. Já que a sociedade... Inclusive, foi uma época que a sociedade tinha me roubado. Eu fui para a rua, botei a banca, preocupado, eu estava trocando meu trabalho em mixaria, velho. O que eu vendia por 200 conto, eu ia lá e trocava numa feira, pequenininha, que eu poderia fazer com 20, 30, 40 reais. Na época nem era real. E aí eu estava preocupado, botei a banca e produzindo, sem parar. Quando eu vi a guarda municipal, chegou o ramo, tomou tudo que eu tinha. O próprio Estado estava me empurrando do crime. É o que ele faz, né, mano? É o que ele faz constantemente. Eu tenho conhecido que nessa época ele estava preso. E ele falou que estava preso quando ele viu começar a chegar um monte de pai e um monte de família, que nunca tinha sido preso, era a primeira vez. Foram pegos roubando e reagindo violentamente. Mas foram pegos roubando por quê? Porque estavam vendo os filhos passar fome. Era gente trabalhadora. Muita gente foi despedida também nessa época. Muita gente se matou nessa época. Por quê? Porque o governo tinha tomado o dinheiro todo da população. E só os mais ricos que contratavam advogados processavam o governo e o governo devolvia. A justiça mandava devolver. Ixi, aquela época que Collor fez aquela tramóia no banco, não foi? E todo mundo botando na poupança. Dinheiro sumiu. Você vê, ele acusava o adversário de fazer o que ele fez. A coisa mais comum no pilantra, velho, é acusar o outro das mazelas dele. Agora você vê a mídia e fala: a China quer dominar o mundo. A mando de quem? De quem domina o mundo. Está perdendo o controle. Verdade. A gente está vendo o processo planetário andar. Mas e como você vê, por exemplo, o momento político hoje? Mesma falcatrua de sempre, mano.
Vai mudar nunca. Só que está sendo, não, muda. Não é a mesma coisa que era antes. Agora está mais descarado. E é bom que esteja mais descarado. Porque a gente está vendo a realidade. Agora é mais a cara dura, né, Eduardo? Agora é a cara dura. O perverso mostra a perversidade por orgulho. Acabou, É bom é. que a gente está vendo a realidade. O primeiro passo para mudar a realidade é enxergar. E agora eu não enxergo. Verdade. É preciso enxergar. E a sua oportunidade está aparecendo, para quem quiser ver. E mesmo assim, você vê gente que não quer ver, mano, que nega e fica raivosa. Esses são os residuais. O tempo não para de passar. E eu sinto que estão chegando reforços nas crianças que estão nascendo, nos adolescentes que eu estou vendo. Gente que não se conforma. No meio da galera nova, Sim. muita gente está fora do enquadramento. Estamos começando a se levantar, né, mano? Ainda são exceções, mas são muito mais numerosas do que no meu tempo. E é o tipo de exceção que contamina, velho. Vai contaminando, vai contaminando. Na hora que virar minoria, acabou, velho. Mas eu não sei quantas gerações vai passar para isso. Eu trabalho pelo mundo justo, mas não espero ver o mundo justo. Verdade. Se eu quiser ver o mundo justo no meu tempo de vida, eu vou desistir. Eu sei que não é no meu tempo de vida. Mas quantos trabalharam pelo mundo justo antes de mim? Sim, sim. Séculos e séculos atrás. Num mundo muito mais bruto. Então isso satisfaz a minha vida. Eu aderir aos valores sociais, querer usufruir de benefícios materiais, ele não vai me satisfazer. Vai me angustiar. Vai me entristecer. Vai me esvaziar a alma. Então não existe essa possibilidade. Pura verdade. Agora, velho, o Eduardo de antes, mas eu falo assim, o Eduardo do tempo, que saiu de casa. A casa não era minha. Pro Eduardo. É, mas. Eu não dizia que saí de casa, eu dizia que eu entrei no mundo. Pronto, o Eduardo que entrou no mundo ao Eduardo de hoje, mano. Qual é a pergunta? Conhece o seu, tipo assim, o que você acha da sua vivência? O que mudou? A visão de mundo. Eu ganhei mais experiência, mais Notoriedade. vivência. A notoriedade chegou depois, mas isso é uma questão menor. Eu estava expondo na rua meu trabalho, falando dos meus assuntos, chegou uma câmera e me filmou. E botou no YouTube, não tinha computador, mano. Acho que eu não tinha nem celular. E já começou a voar no YouTube. No estouro da internet. É porque a espiritualidade estava me levando para um público maior, para falar as mesmas coisas que eu falava. Desde Só que- 30, 40 anos atrás. Só que de uma maneira mais aberta, onde o povo poderia chegar De uma mais no maneira povo, ampla, mais ampla, né? De uma maneira mais atingindo ampla, mais gente. atingindo gente e fazendo assim quebrar o meio que, não sei se quebrou totalmente, né, mano? O preconceito que já vinha em cima de sua pessoa, né? Isso eu não sei dizer, mano. Eu acostumei, preconceito não me incomoda. Porque ele parte de pessoas de mentalidade pobre. Preconceito é de gente de mente curta, mano. Por que eu vou deixar que pessoas com mentalidade curta me incomodem? Tem preconceito, acha que eu sou um merda, que eu não valho nada? Obrigado. Beleza, tem todo o direito, mano. Vai cuidar dos seus assuntos. Me Fica aqui. abandona, velho. Me ignora. Problema nenhum. Quem tem que me aprovar sou eu mesmo. E quando eu me aprovo, eu encontro pessoas que me aprovam. E elas têm uma mentalidade muito mais profunda do que os preconceituosos que me aprovam. Só que eu não tenho nada contra a pessoa me achar um babaca com isso, mas não tenho nada contra, não. Agora, se ela continuar falando comigo, eu vou achar que ela não acha nada disso que ela está dizendo. Ela está com despeito. Que eu continuo Senão ela falando, vai realmente me ignorar. E é bom para ela e é bom para mim. Agora, às vezes, ela quer te diminuir, quer te ignorar, mas é só ostentação. Realmente, na verdade, você incomoda ela. Então, ela quer te agredir com o desprezo dela. Só que comigo não cola, mano. Desprezo nenhum me incomoda. O meu me incomodaria. Então, rapaziada, é isso, né, velho? Eduardo, uma honra receber vossa pessoa Uma aqui, satisfação, parceiro. sua esposa também. Eu espero que voltem sempre, Passem né? de novo. Voltem mais, passem de novo, né? É, Voltem. eu só vou em frente. Pronto, mas para Bota que o nariz e vai. passem de novo. E com certeza, quando passarem de novo aqui, a gente vai estar no nosso estúdio. Não é, só sonho. Só sonho, né? Com melhores ferramentas. O melhor ferramenta é um sonho. É O isso. primeiro alicate, mano, fazer artesanato, eu achei no lixo. Eu fui na pedra de amolar, velho, fazer o bico ficar redondo. Era um alicate horrível, mano, que eu tinha que fazer um esforço danado para torcer o arame. Na hora que eu peguei um alicate próprio, porra, virou pão com manteiga, velho. Facinho, ficava lindo tudo que eu fazia.
Então, a dificuldade prepara você para você se aprimorar no serviço quando você tiver condição de ter as ferramentas certas. Verdade. Eu me sinto que eu já estou no caminho bom, né? Porque você fala seu primeiro alicate, meu primeiro computador, eu me lembro que era um que a tela tinha que vir uma coisa segurando, que ele caía para o outro lado, né? Tinha que escorar. Tinha que escorar. Eu me lembro que a gente começou muito o meu sonho de comunicação, né, velho? De rádio, eu comecei transmitindo as festas daqui da cidade. Aí com o computador velho, botava na mochila de viagem, o computador, uma mesa de som, uma parada toda. Quando eu voltava, tomava algum baculejo das polícias, porque, pô, quando é que esse maluco vai? Preto, uma hora dessa, com uma bolsa de viagem. Bora, para aí, velho. Deixa eu ver o que tem dentro. Encosta, encosta. Encosta. Foi até o momento que veio o Tchan, né, mano? Pô, eu tô fazendo o quê, velho? Vindo aqui pra uma festa, botar um maluco que eu nem conheço pra tocar na minha rádio e perdendo noite de sono, não ganhando nada, enquanto o maluco ali tá tirando foto de um monte de bebo ganhando dinheiro. Digo, não, vou ver mais não. Vou deixar lá a rádio tocando em casa, pra ver que eu faço alguma coisa no programa mesmo. Já tô cansado, porque a gente vai cansando, né, mano? Tipo, não é cansando de si, do sonho, mas cansando de você ir para uma realidade que você falou que não é a minha. Fazer o que aqui ali, vai fazer o que ali? Na rua, em Ponta de Fato. Né? É verdade. E como você diz, a espiritualidade, né, velho, traz o que é bom pra gente. É tanto que hoje eu tenho sua presença aqui. Agradeço o meu irmão Viteira, que cresceu aqui, ó, morava aqui de frente de casa, a gente cansava de brincar de carrinho, nas coisas, pode aparecer, Viteira, aí aparece aí, mano. Entendeu? Galera, o Eduardo, quando chegou aqui. Esse é o Vitor. O Eduardo, quando chegou aqui, Vitor chegou pra mim, vem em casa. Mano, Eduardo tá aí, pá, não sei o quê. Quer trocar ideia? Vamos falar. Eu digo, bora, agora. Cadê onde é que come tá? Quero pedir desculpa se a gente incomodou, né, mano? Porque. Não incomodou porque você chegaram no hotel e não tava. Pô, tava Se eu dizendo. tivesse, eu ia falar, puta que pariu, o cara já tá me envenenando. Logo no hotel, agora quer dormir, né, velho? Tô tomando banho, quero deitar pra relaxar, já esse monte de cantando da ideia. Não foi bom que eu tava no curso tomando a cerveja, vocês chegaram lá, rolou lá. É uma honra, mano. É uma honra de receber aqui. Espero que passe de novo. Então, assim, pra gente finalizar, Eduardo, é como eu disse, uma mensagem, mano, você deixa para essa galera que nos ouviu e outros que vai nos muito ouvir. variado, mano. Tem gente de todo tipo. Eu gosto da ideia para a galera da juventude, que está no período de decidir a vida. Cuidado que a pressão da sociedade é para tomar sua vida medíocre, para você entrar no mercado de trabalho e viver no mercado de consumo. E a satisfação da alma fica em segundo plano. É importante escolher, galera, o que se gosta mais da vida para poder trabalhar com isso. Tem que trabalhar com prazer. Trabalho não é sacrifício, isso é uma grande mentira. Se você aceitar o trabalho como sacrifício para ganhar dinheiro, você vai só viver nas horas vagas e com o tempo você vai precisar desse dinheiro para tratar da sua saúde. Porque trabalho que não se gosta angustia e adoece. É isso aí. Siga a sua vocação. Vê o que você gosta e trabalhe no que você gosta. Você nunca vai cansar de trabalhar. Pegou a visão, galera? Peguem a visão. E cabeça para pensar é liberdade, né, Eduardo? E cuidado com a sociedade, parceiro. Eu fui ficando velho aprendendo a simplificar as coisas. Hoje, eu simplifico a definição da sociedade em 3 palavras. É mentira. Vamos buscar a nossa verdade. Isso aí. Abração a todos e até a próxima.